Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast A Palavra do Evangelho. E no episódio de hoje a gente vai estar conversando sobre metas e planejamentos e eu espero que você seja edificado por esse conteúdo. Eu me chamo Aimee e eu apresento esse podcast desde o ano de 2021, em que ele foi criado. A Palavra do Evangelho tem como objetivo propagar as boas novas de salvação e te ajudar na sua caminhada em seu dia a dia com Jesus. Eu espero que você goste e seja edificado por esse conteúdo. Gostaria de iniciar lendo com vocês em Salmos 33:11, que vai dizer assim: O plano do Senhor dura para sempre, os intentos do seu coração por todas as gerações. E em seguida, no livro de Isaías, no capítulo 30, do versículo 1 ao 2, que vai dizer assim: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem consultar o meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Eles descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Deus colocou essa palavra no meu coração justamente quando eu estava lendo essa última passagem, em Isaías 30. E basicamente o que ela se refere é justamente isso. Eram os filhos de Deus que eles não estavam obedecendo aos mandamentos do Senhor, não estavam rendendo seu coração diante de Deus e expondo aquilo que estava acontecendo com eles. Ou seja, os filhos de Deus, eles não estavam sendo sinceros diante do seu próprio Senhor. Então é justamente isso que vai levar o Senhor a dizer ai dos filhos rebeldes, né? E esses filhos rebeldes, eles estavam executando planos, eles estavam fazendo as coisas que não eram da vontade do Senhor, que não procediam do Senhor, que não vinham dele. E eles faziam o que eles bem queriam sem mesmo consultar o Espírito Santo. E isso se consiste em um perigo não apenas para o povo, né, naquele tempo, mas inclusive para nós, que somos filhos de Deus, né, na nova aliança, mas isso ainda assim é um perigo para nós, porque qualquer coisa que nós façamos que não esteja de acordo com a vontade, com os planos do Senhor para aquele momento, isso não vai agradar ao coração do Senhor, e isso não nos fará bem, né? O pecado, no momento em que ele acontece, no momento em que ele é cometido, ele pode até ser prazeroso muitas vezes, mas a gente sabe que o salário do pecado é a morte. Porque o que acontecia com o povo do Egito, ou melhor, o povo de Deus, eles estavam descendo ao Egito, eles estavam voltando ao passado. O Egito é onde Deus tirou os seus filhos, de onde Deus resgatou o povo de Israel. E naquele momento, o mesmo povo que Deus havia resgatado, que Deus havia redimido, eles estavam se voltando ao passado, eles estavam voltando atrás e se esquecendo do Deus de Israel, do Deus que havia salvado eles da morte, não apenas física, mas também da morte eterna, da morte de estarmos longe do nosso Criador. E o que Deus diz aqui é muito sério. Na verdade, tudo que Deus fala é sério, né? Mas eu digo que há uma gravidade na atitude em que esse povo estava fazendo, né, nas ações desse povo, porque Deus vai dizer que eles estavam acrescentando pecado sobre pecado. Então era assim, como cada vez mais eles estivessem pecando, como se eles tivessem realmente prazer em fazer o que eles estavam fazendo, né? Eles não consultavam ao Senhor, o coração deles já não mais se voltava a Deus como deveria, o coração deles já não mais buscava um refúgio no seu Senhor. E isso se consiste em um enorme perigo, porque a palavra de Deus, no Salmo 34, se eu não estiver enganada, a palavra de Deus vai nos dizer que feliz é o homem que se refugia no Senhor. E é interessante de notar de que quando nós estamos distantes da vontade de Deus, de que quando nós estamos distantes do coração de Deus, isso até pode parecer prazeroso, isso até pode parecer vantajoso por certo tempo, mas na verdade a gente vai estar juntando realmente assim muitas coisas ruins sobre a nossa vida, porque não há nada que seja bom, que não venha do Senhor. Todo dom perfeito, toda boa dádiva, Tiago vai nos dizer isso, vem dos céus, vem de Deus. Da mesma forma que eles não estavam preocupados com a vontade do Senhor, quantas vezes nós também nos pegamos distantes de Deus em tantas áreas da nossa vida.
E tem uma música da Marcela Thaís que vai retratar justamente isso. O nome da música se chama Idolatria. E ela fala a respeito, né, do nosso tempo com as redes sociais, nosso tempo com os sonhos, nosso tempo com amores, nossos tempos... o tempo que a gente gasta com planos, com projetos, com trabalhos. Mas será que o que é mais importante, o que é eterno, a gente tem priorizado? Será que aquilo que vai nos garantir a vida eterna, será que a gente tem realmente gastado tempo com aquele ao qual nós iremos passar tempo na eternidade? Será que a gente tem se debruçado a conhecer a sua palavra, a conhecer mais o seu caráter? E talvez você pense, nossa, mas eu vou ter a eternidade inteira para fazer isso. Mas na verdade o que acontece é que os filhos de Deus, eles não têm prazer nas coisas desse mundo. Os filhos de Deus, eles devem ter prazer nas coisas que vêm do céu. O verdadeiro cristão é aquele que tem prazer na palavra do Senhor, em conhecê-lo e em fazê-lo conhecido. Então eu espero com esse episódio aqui tá te relembrando disso, te relembrando de que o Senhor é o único caminho e de que por mais que a gente tente fazer com a força do nosso braço, por mais que a gente tente trabalhar e arrecadar fortuna, arrecadar dinheiro, a gente precisa se lembrar e o nosso coração precisa se voltar ao Senhor, de que Ele é o que importa. Recentemente eu fiz a prova do Enem e mediante todo o nervosismo, toda aquela ansiedade, né, de misericórdia, que vai ser esse tema dessa redação, que vai ser, o que vai cair no Enem e tudo mais, o Senhor me lembrou e Ele falou, filha, lembre-se da eternidade. Isso não significa que eu vou desprezar o meu momento presente. A questão é que a gente precisa entender que não há nada maior, não há nada melhor do que a eternidade. E que a gente precisa colocar as coisas em seus devidos lugares. Então Deus me lembrou da passagem de Mateus 6, em que Jesus nos fala, os lírios do campo, o Senhor os vestiu, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu assim. E por que a gente se preocupa com a vestimenta que a gente tem que vestir? Por que a gente se preocupa com tantas coisas? Porque o nosso coração se perturba por tantas coisas, sendo que nós temos um Pai que está nos céus e que conhece a nossa necessidade. A preocupação, a ansiedade, tudo isso que aflige e preocupa o nosso coração, certamente isso não vem do Senhor, porque esses não são os planos dele para a nossa vida. Jesus mesmo, nessa passagem, ele vai nos dizer que essa preocupação desesperada, de sempre estarmos com o coração aflito quanto ao que devemos vestir, quanto ao que devemos comer, isso é para os gentios que não conhecem o Senhor, que não têm o Senhor como refúgio, como socorro. E nessa mesma ocasião, o Senhor me trouxe à memória e Ele falou, Aimee, o que é o Enem perto da eternidade? E eu gostaria que você também meditasse nisso. O que é a nossa vida perante a eternidade? A palavra de Deus nos diz do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a própria alma. Eu quero te relembrar de que dinheiro pode ser bom, fortuna pode ser bom, conforto pode ser bom, mas nada disso pode tirar o lugar do Senhor no nosso coração. O povo de Deus que estava descendo ao Egito, voltando-se ao passado, eles estavam colocando o faraó, eles estavam colocando o Egito no centro do coração deles, se esquecendo daquele ao qual os salvou e os redimiu. E essa não é a vontade do Senhor para as nossas vidas. E quantas vezes a gente fica ansioso, a gente fica preocupado, porque a gente não sabe o que vai ser o nosso amanhã, a gente não sabe, a gente não tem domínio sobre nem o próximo segundo da nossa vida. Mas é justamente isso que deve nos levar a nós colocarmos a nossa confiança no Senhor, a nós nos dedicarmos a conhecê-lo cada vez mais e nos entregarmos à sua obra, nos entregarmos ao seu reino, aquilo que verdadeiramente importa. O que eu gostaria de te relembrar é isso. Eu sempre gosto de conversar sobre metas, sobre planos, porque isso é muito benéfico para a minha vida particularmente. E eu creio que pode ser para a sua também. E eu também creio que planos, que metas são da vontade do Senhor. Nós só não devemos permitir que isso tome o nosso coração, que isso tome o lugar de Jesus, que é o nosso Senhor, nas nossas vidas. Então, eu vou ler mais uma vez em Salmos 33:11, que vai nos dizer: o plano do Senhor dura para sempre, os intentos do seu coração por todas as gerações. E eu gostaria de te fazer uma pergunta.
Será que não vale a pena seguir e obedecer ao plano do Senhor? Tendo em vista que Ele é eterno, tendo em vista que a vontade do Senhor e os desígnios do seu coração, eles duram e perduram por todas as gerações. Então, que a gente venha se lembrar, na hora que a gente estiver escrevendo as nossas metas, nas horas em que nós estivermos planejando o nosso futuro, que a gente venha se lembrar de que o Senhor do nosso presente, que o Senhor do nosso futuro é o Senhor Jesus, é Cristo, e que tudo o que nós fizermos, absolutamente tudo, deve estar de acordo com a vontade dele. A palavra de Deus nos diz também que ele tem planos para nós de paz, de prosperidade, não é de destruição, não é de guerra, mas é de uma vida de abundância, porque é isso que Cristo nos prometeu quando veio a essa terra, quando esteve aqui no meio dos seres humanos. A Bíblia nos diz que o coração humano ele é enganoso, o coração do homem é enganoso, e que a gente não deve confiar em nós mesmos, mas que a nossa confiança esteja no Senhor, que a nossa confiança esteja na palavra do Senhor, que é eterna, que é infalível, e que nos ensina diariamente como viver essa vida de acordo com os planos e com a vontade do nosso Deus, aquele que nos salvou, aquele que nos redimiu e que transforma a nossa vida. E eu gostaria de fazer uma breve oração por você, independente de que você esteja, se você puder fechar seus olhos, feche, se não, ore em espírito, mas oremos ao Senhor para que Ele esteja conduzindo os nossos planos e de acordo com a sua vontade, com o seu querer. Senhor, eu te agradeço pela vida dessa pessoa que está me ouvindo. Eu não sei, não conheço quem ela é, eu não conheço o contexto, eu não conheço o seu coração, mas o Senhor certamente conhece. E a minha oração é para que o Senhor toque o coração dela, que o Senhor continue dando força, dando graça a ela, para que ela venha viver a vida de acordo com a tua vontade. Espírito Santo, que o Senhor transforme as nossas mentes, para que nós podemos entender aquilo que é da tua vontade e andarmos segundo os teus passos, andarmos segundo os teus desígnios para a nossa vida, entendendo de que aquilo que nós pensamos que sobre nós mesmos, de que aquilo que nós pensamos para as nossas vidas é muito pequeno perante aquilo que o Senhor tem para nós, perante aquilo que o Senhor tem preparado àqueles que o amam. Que o nosso coração esteja alinhado ao teu e os nossos passos aos teus passos, Jesus. É isso que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E antes de eu finalizar oficialmente esse episódio, gostaria de anunciar aqui, galera, que o podcast estará entrando de férias. Então, nós não teremos episódios, não teremos conteúdos por aqui até o dia 15 de janeiro de 2024. Mas não fique triste que nós temos aqui mais de 80 episódios para você maratonar. Eu garanto para você, se você escutar um por dia, eles não irão acabar. Ainda vai ter episódios sobrando. Então aproveita esse período para você maratonar e escutar os episódios que você ainda não escutou. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado por esse conteúdo. Porém, os conteúdos não estarão ausentes no Instagram. Eles estarão presentes lá durante esse período que nós estaremos off por aqui nessas plataformas digitais. Então, se você ainda não segue a gente lá no Instagram para acompanhar durante esse período de férias. Muito obrigada por ter me escutado até aqui. Que Deus te abençoe. E aquela piadinha clássica de fim do ano, né? Até o ano que vem.